desse texto, 1 Pedro 2,9, e depois nós vamos ler o texto que está no Salmo de número 133. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me dê graça, eu te peço, me ajude, que o Espírito do Senhor me inspire, me ilumine o suficiente para que eu seja usado pelo Senhor da melhor forma possível nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, Pedro, ele está conversando e ele está falando com um grupo de pessoas acerca do chamado deles. Que às vezes, a pessoa ela esquece o chamado. Às vezes a pessoa não faz questão do chamado. Às vezes a pessoa se contenta em estar na igreja, templo, né? Igreja entenda templo, ouvir a palavra e só. E na verdade nós temos, cada um de nós temos um chamado. O texto lido aqui, ele fala assim: vocês são uma geração eleita. Eleita, quer dizer, nós vemos, daqui a pouco aumenta a situação relacionada à eleição, porque esse ano é ano eleitoral, e nós teremos eleição para prefeito e para vereadores, se eu não estiver enganado, apenas prefeito e vereadores. Daqui a pouco nós vamos começar a ver, vai aparecer gente de tudo quanto é lado para oferecer ajuda para nós. A gente o brasileiro já sabe como que é. Essa é a época e nós vamos fazer a nossa parte de cidadão, se nós queremos que melhore alguma coisa, porque precisa melhorar, mas nós só reclamarmos e não fazemos nada também não adianta nada. Então é pensar bem em quem nós vamos votar ali na frente. Pois bem, a minha fala em relação a isso é: quanta briga, quanta confusão numa época, num período eleitoral. Agora aqui a Bíblia diz assim, que você é eleito. A sua geração, essa geração é uma geração eleita. Eleita. Quem saiu na rua pedindo voto aí para ser uma geração eleita? Tem alguém? Tem alguém que foi na porta do terminal, na porta do supermercado pedir voto? Alguém? Alguém que foi visitar algum irmão, alguma irmã, algum familiar para pedir voto para ser eleito? Nenhum de nós. Mas a Bíblia diz que nós fomos eleitos. Quer dizer, enquanto tantas e tantas pessoas brigam, e determinadas brigas que são passíveis de investigação, para conseguir ser eleito para algo que é momentâneo, que é passageiro, nós, sem fazermos força nenhuma, fomos eleitos por Deus. Deus pelejou por nós na pessoa do Senhor Jesus, morreu na cruz e ressuscitou para que eu e você, nós fôssemos eleitos. Nós somos eleitos por Deus, nós fomos escolhidos por Deus. Aqui o texto diz assim, vocês são geração eleita, sacerdócio real. O outro ponto importante para nós pensarmos, porque às vezes a pessoa, ela meio que gosta de transferir, de passar, de empurrar a responsabilidade. Até mandei um vídeo para vocês, na lista de transmissão, imagino que a maioria dos que estão aqui recebeu, quando a pessoa ela fala, era bom que a igreja fizesse isso, era bom que a igreja fizesse aquilo. Você viu o vídeo? Quem viu o vídeo? Eu mandei, vários irmãos viram. É verdade. Mas quando você fala para a pessoa, você não quer fazer, a pessoa se esconde, a pessoa foge, a pessoa, eu não. A igreja pode fazer, mas eu não. Isso é muito comum.
Isso é muito comum. Então, aqui o texto mostra assim, sacerdócio real. O sacerdote era aquele que apresentava o sacrifício do povo diante de Deus. O sacerdote era aquele que ministrava diante de Deus em favor do povo. Isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a Bíblia diz que sacerdote ou sacerdócio real, essa chamada para estar diante de Deus em favor das pessoas, está sobre a minha, está sobre a sua vida. Se nós abrimos mão disso, aí é uma outra história. Aí cada um abre mão e depois conversa com Deus acerca do que está abrindo mão, mas todos nós, a Bíblia ensina para nós, vocês são sacerdócio real. Ontem nós estivemos aqui das 7 da manhã à 1 da tarde. Um grupo de pessoas esteve aqui. Muitos dos que estão aqui, nesse momento, estiveram ontem aqui, orando, intercedendo por si próprio, intercedendo pela família, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo bairro, pela cidade, nação e assim por diante. Estivemos ontem aqui, vários, na condição de sacerdote, de intercessor, de alguém que ora por alguém. Pastor, queria tanto estar aqui, ontem eu não consegui, não tem problema. Dia 29, nós estaremos mais uma vez juntos, das 8 da noite até as 8 da noite do sábado. Então, quem quiser, a Cristiane já mandou uma mensagem. Pastor, eu e a minha família, nós vamos estar às 8h30. Mandou mensagem, recebi, preciso colocar lá na lista. Pastor, eu quero contribuir, eu quero orar, eu quero fazer a minha parte, eu quero ajudar. Não consigo ficar 1 hora na igreja orando, mas eu posso ajudar com meia hora. Então, desse é o nome. Faça valer aquilo que Deus está olhando para você e te chamando de sacerdote. Sacerdócio real. Se coloque na brecha. Vamos começar uma campanha que eu acabei de falar. A Bíblia diz que a família do Abraão foi salva, né? O sobrinho Ló foi salvo porque o Abraão se colocou na condição de interceder em favor da casa dele. A mulher do Ló ficou para trás porque ela resolveu olhar coisas que ela não precisava olhar. E quem olha para trás, fica para trás. Quem resolve, em vez de olhar para frente e seguir a vida, e fica olhando para trás, acaba virando estátua de sal. Bom, sacerdócio real. Nação santa, outra coisa importante que Pedro, ele está falando com a igreja de uma maneira geral, através da carta dele, e nós não podemos esquecer disso daí. Se é uma nação santa, é uma nação separada, separada do mundo, separada do pecado, separada das práticas que nos afastam de Deus, nação santa. E nós não podemos abrir mão disso, isso para nós é um privilégio. Tem crente que parece que acha uma vergonha ser santo. Ai, não, eu não sou santo. É santo, você é santo, você é santa. A Bíblia está dizendo uma nação santa. Se é uma nação santa, é uma nação diferente e diferenciada. Uma nação que deve de estar sendo contada, escolhida, marcada a dedos. Uma nação que está se distinguindo entre os demais. É o que a Bíblia diz. Nós não vamos ficar com nada além do que a Bíblia diz. Na Bíblia está escrito, nação santa. Então, se eu faço parte de uma nação santa, a primeira coisa que eu tenho que me atentar é assim, as velhas práticas, elas ficam para aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, tudo se fez novo, e as coisas velhas, elas ficam para trás. É viver uma nova vida, é viver uma nova história, é viver um novo tempo, é viver algo novo, como nós cantamos aqui geralmente à noite. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração nascer de novo. Verdadeiramente é se posicionar, pera lá, povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Olha só o que está sobre a nossa vida. Povo exclusivo, você é exclusivo. Às vezes, irmão, nós somos tão criticados. Às vezes as pessoas olham para nós e nos diminuem. Às vezes as pessoas, como costuma dizer o jovem, elas não dão moral nenhuma para nós.
Às vezes as pessoas desdenham de nós. Às vezes as pessoas, elas simplesmente acham que nós somos qualquer coisa, que não servimos e não prestamos para nada. Agora, o que Deus fala de nós? Deus, ele está dizendo assim, ó, vocês são povo exclusivo de Deus. Quer dizer, em tão pouco tempo, 15 minutos, um pouquinho mais de 15 minutos que eu estou conversando com você aqui, lendo um texto, eu li 3 linhas aqui dentro da Bíblia, no aplicativo. Olha quanta coisa boa Deus já falou para nós nessa manhã. Qualquer pessoa que esteja enfrentando um momento de dificuldade pessoal, de crise de identidade, qualquer pessoa que esteja passando por um momento de afirmação ou reafirmação acerca de si próprio, o texto diz: você é geração eleita, você é um sacerdócio real, você é uma nação santa, você é um povo exclusivo. Aí tem gente que consegue viver a vida choramingando, tem gente que consegue viver a vida se colocando como se fosse um coitadinho, um pobrezinho, de marré, é porque eu sou assim, a minha vida é assim, a minha casa é assim, igual aquela musiquinha lá, havia um homenzinho torto, andava no caminho torto, morava numa casa torta, sua vida era torta. Tem gente que só fica na primeira parte da música. Não canta a segunda parte que diz: a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Tem gente que só... Pergunte para quem está do seu lado aí, pergunta assim, ó, você está na primeira parte da música, você já chegou na segunda parte da música? Irmão, claro que eu estou brincando com você em relação à música, mas eu estou falando sério em relação a se portar como uma nova criatura em Cristo. Eu estou falando sério. Não estou. Eu brinco para quebrar o gelo aqui diante da situação toda, mas às vezes a pessoa ela fica vivendo uma eterna nostalgia. Ai, nossa, como. Ai, meu Deus. Porque quando é para mim é tudo mais difícil, porque ninguém me vê, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque. Meu Deus do céu. Aquele desenho ele nunca foi tão real. Ó céus, ó vida, ó tristeza, ó lip e o hard. A pessoa não sai disso. E vai abrir a Bíblia e vai ler a Bíblia. Na Bíblia está escrito: você é uma geração eleita, você faz parte de um sacerdócio real, uma nação exclusiva, uma nação santa, um povo exclusivo. Deus dando a maior moral para a pessoa. Deus olhando para a pessoa e falando assim, ó, você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso. É isso. E nós devemos de olhar para a Bíblia. Para a Bíblia. E ver o que a Bíblia não... Agora, também ficar só com a primeira parte do versículo não vai ter graça. Que a sequência do versículo diz assim, ó, para anunciar as grandezas. E muitas vezes a pessoa quer a primeira parte, porque a primeira parte valoriza, a primeira parte bota a pessoa lá para cima, a primeira parte chama a pessoa para fazer a diferença mesmo no tocante a quem ela é, mas daí ela não continua. Ela não continua. Anunciar as grandezas. Anunciar. Tem gente que não fala nada do que faz, ou do que Deus fez na vida da pessoa. Tem gente que não conta. Tem gente que tem casamento transformado, mas não conta que Deus transformou o casamento. Tem gente que era quebrada, que era falida, Deus deu graça, a pessoa conseguiu se reorganizar financeiramente, mas a pessoa não conta. Tem gente que era doente, que era enferma, mas não conta que Jesus curou. Tem gente que era viciada nisso, naquilo outro. Jesus libertou a pessoa do vício, da prática do pecado, mas a pessoa não conta que Jesus libertou. A pessoa não conta que Jesus mudou a vida, mudou a história, mudou a trajetória.
Tem gente que não fala, que não valoriza, que a pessoa estava indo para o inferno, mas Jesus teve misericórdia, alcançou a pessoa e hoje ela está indo para o céu. E isso aí é para nós, mas é para outras pessoas também. É para outras pessoas. Olha, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas. E quando se fala de grandeza, muitas vezes é valorizado apenas o quê? A grandeza de Deus no tocante à parte financeira, a parte material do que Deus pode fazer de forma grandiosa na vida de alguém. Olha, Deus, Ele pode te dar isso, Ele pode te dar aquilo, Ele pode te dar aquilo outro, mas muito mais do que dar algo, de fazer algo na vida de alguém, olha aqui o que Ele faz momentos antes, no início do texto. Ele transforma uma pessoa que não é e faz com que a pessoa seja, e ser é melhor do que ter. Tanto que Jesus, Ele fala numa outra ocasião, dizendo assim, ó, se você tiver os 2 olhos, mas os 2 olhos estiverem atrapalhando você de ser um salvo, tira o olho fora, que é melhor você ser um salvo do que você ter os 2 olhos e não ir para o céu. Se você ter as 2 mãos, e por causa das mãos ou dos pés, não estiver indo para o céu, não ser um salvo, é melhor tirar os pés, tirar as mãos, e ser um salvo do que não ser um salvo para ter pé e mão. Claro que ele não está falando literal, né? Ninguém vai sair daqui procurar um serrote, uma serra, uma motosserra, sei lá o que, não é literal, mas é para nós pensarmos sobre a importância do ser, que ela está acima do ter. Aqui anunciar as grandezas de Deus, e não há nada maior do que uma pessoa ser salva. Não há nada maior do que uma pessoa ela ser lavada, remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há nada melhor do que uma pessoa passar do estágio, ou do estado, ou da condição de pecador, de zicado, de problemático, de conturbado, de tanta coisa para esse tipo de situação. Sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo exclusivo. É a transformação em Deus. Para que essa transformação? Para poder anunciar. Por isso que é importante nós pensarmos, opa, pera lá, Deus quer que eu anuncie, Deus quer que eu faça, Deus quer que eu vá, Deus quer que eu proclame. Mas antes disso tudo, Ele promove na nossa vida mudança, transformação. Eu conversava ainda ontem com algumas pessoas e falava da minha conversão em 98, outubro de 98. Até hoje Deus está trabalhando, está transformando, está mudando, está melhorando, até hoje. Não parou. Não estou pronto, não estou perfeito. E eu sei que você também não está. Se alguém for querer conversar, mas você tem que ser perfeito. Sim, eu sei, está na Bíblia. Parece que Deus falou, sede perfeito como vosso Pai perfeito é. Mas não tem nenhum perfeito ainda. Todos estão num processo de transformação. Todos, inclusive o pastor, principalmente o pastor. Então, para que Deus vai transformar? Quem já negociou carro aqui? Deixa eu ver. Alguém já vendeu algum carro aí? Carro usado? Geralmente quem vai vender o carro, só 2 irmãos, o outro está com o primeiro carro desde o começo? Está com a mesma variante? O mesmo Corcel 2? No mesmo Fiat 147? Você vai vender o carro, você vai negociar o carro. O que no mínimo você faz? Dá uma lavada, dá uma ajeitada. Se tem alguma coisa barata, não é que tem barata no carro, alguma coisa barata que dá para ser trocado, vai lá, compra e troca. Tá bom o carro agora, melhorou. Por quê?
Porque no subconsciente está, se eu der uma melhorada, ele será melhor aceito. Melhor aceito. Então, quando Deus ele nos chama para anunciar as grandezas, Ele nos chama para anunciar as grandezas, mas antes, Ele faz conosco exatamente algo parecido com o que eu acabei de falar. Mas Ele faz de fato uma grande mudança, uma grande transformação na nossa vida. Para que as pessoas possam olhar e dizer assim: mas você não era o fulano lá? Eu era, mas eu não sou mais. Mas você não era a ciclana lá? Eu era, mas eu não sou mais. Mas você não era aquela pessoa assim, essa, você, eu lembro. Não, aquela pessoa morreu, está enterrada lá nas águas do batismo, já foi sepultada. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Bata a palma com força, vai. E põe palavras de gratidão se você vai fazer assim. Então, para nós pularmos para a segunda parte da nossa reflexão. Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chamou de onde? Para onde? Para a luz. Por isso que não dá, não cabe, não pode o crente viver no escuro. E não estou falando de apagar a luz para dormir, não. Não é disso que eu estou falando, você está entendendo, né? Não dá para o crente viver aquela vida misteriosa, né? R$2, um presente misterioso. Não dá. Nossa vida, ela não pode ser uma vida de mistérios, onde ninguém pode, ninguém pode ver, ninguém pode saber, ninguém pode, a não ser que a pessoa seja algum investigador, alguma pessoa, algum militar, alguma pessoa, seja do exército, seja da polícia, e essa pessoa tem que ter a vida dela preservada por questão de segurança. Aí uma outra história, profissionalmente falando, mas enquanto cristão ela vai se posicionar. Enquanto cristão ela deve se posicionar. Chamou das trevas para a luz. Agora a nossa vida é uma nova vida em Cristo Jesus. Agora se antes as pessoas não podiam saber o que nós fazíamos, agora as pessoas elas devem saber o que nós fazemos. Elas devem saber. Onde você vai? O que você está fazendo? Ontem nós estávamos aqui reunidos, muita gente participando dos grupos missionários, glória a Deus, participando, se envolvendo, conversando, testemunhando, dando risada, comendo um lanche junto, participando, se envolvendo. E mês que vem tem mais, se eu não estiver enganado, dia 20, você já vai se programando se quiser participar junto conosco. Está aqui, chamou das trevas para a luz. Agora é importante que as pessoas vejam e saibam que Deus está trabalhando na minha, na sua, na nossa vida. É importante que as pessoas saibam. É importante que as pessoas consigam identificar e elas consigam falar e elas possam dizer: fulano era problema, Beltrano era problema, mas ele mudou, ela mudou, ele melhorou, ela melhorou. Eu não sei o que acho que o pastor fez lavagem cerebral nela. Que as pessoas elas falam isso, né? Deve ter feito lavagem cerebral, que mudou. Mas que está diferente, está. E aí você vai falar que é a ação do Espírito Santo na sua vida. Agora misturou os dois lá, vai ficar difícil, né? O lado de cá primeiro é o Gabriel, depois vem o Samuel. O Samuel que está Vamos lá, Samuel. Salmo 133. Se você está com a sua Bíblia, vai lá comigo, me acompanhe, por favor. Se vai anotar, anote, para nós irmos para o final da nossa conversa. Primeira parte da conversa. Deus nos marcou, nos transformou, nos mudou para um propósito: anunciarmos a salvação através de Cristo Jesus. Você foi marcado por Deus para anunciar a salvação. Salmo 133. E Ele fez uma grande obra na sua vida, hein? Agora nós vamos ler aqui, Salmo 133. A importância de eu aceitar o chamado de Deus e viver em união.
O que acontece quando eu vivo em união a partir do chamado ou da chamada de Deus para a minha vida? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Quer dizer, falando de conviver, de ter convivência. Não está falando de ir na casa do outro tomar café todo dia. Aliás, a Bíblia até condena essa prática. Está na Bíblia. Não vá demais na casa do vizinho para que ele não canse de ver o seu rosto. Está escrito. Com outras palavras, mas está escrito isso daí. E tem gente que né, não se liga, não sai da casa dos outros. Como é bom que os irmãos vivam de maneira agradável. E aqui nós, graças a Deus, nós oferecemos nas terças-feiras, na quinta e no sábado, células, para que os irmãos possam participar, conversar, se envolver. Além das células, os grupos missionários, acabei de falar ontem aqui, hoje, acabei de falar, né? Ontem nós estivemos aqui, as mulheres aqui no templo, os homens ali no rancho, os juniores, os adolescentes, os jovens lá no gramado da chácara, as crianças dentro da sala de aula aprendendo. Tem gente que acha que isso aí é besteira, tontice, não precisa disso. Já tem gente que vai olhar e vai valorizar isso aí. A família está dentro da igreja. A família reunida junto dentro da igreja. Eu estou aqui no templo, mas meu filho está lá na roda junto com os demais jovens. Eu estou aqui no rancho, mas meu filho está lá na sala de aula junto com a professora. É a família. A família. É um trabalho visando, buscando, tentando de alguma forma oferecer da melhor forma possível a ação de Deus na vida da família. O texto diz: como é bom, é agradável quando os irmãos vivem em comunhão. Como é importante domingo nós não fazermos nada sem antes cultuarmos a Deus. Nós priorizarmos, domingo é do Senhor, domingo eu vou lá cultuar o Senhor, mas domingo eu vou ver meu irmão, minha irmã da fé. Domingo é dia de eu estar ali buscando a face de Deus. Como que é importante quando a pessoa ela já tem isso determinado dentro do coração dela. O coração da pessoa já está marcado para isso. É bom, é agradável. Aí ele continua, e é exatamente aqui no ponto de número 2 que eu vou dar o destaque para nós finalizarmos a reflexão. É como óleo precioso. É como, quer dizer, está fazendo uma comparação. Viver em comunhão como nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo exclusivo, viver em comunhão, viver junto, viver desfrutando disso que só Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Que aqui tem gente que torce para time diferente, vários times aqui diferentes reunidos, tem gente que gosta de cores diferentes, aqui tem gente que fala alto, que fala baixo, que gesticula, tem gente que quase não fala nada. Aqui nós temos tudo quanto é tipo de pessoa, de personalidade, mas todos nós reunidos aqui por causa da presença de Deus. Só Deus para fazer isso, mais ninguém. E tudo em paz, e tudo conseguindo ouvir, falar e conviver dentro da mesma unção e direção liberada por Deus. Então ele usa o exemplo, ele fala assim, é como óleo. Ele não está falando que é óleo, mas ele está falando, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Arão era sacerdote. E ele está falando a importância do óleo que era derramado sobre a vida do sacerdote, que descia e corria e chegava até as vestes. Quer dizer, o óleo ali era abundante. O poder e a influência da comunhão na vida de um crente. O poder e a influência da comunhão na vida de um homem, de uma mulher que se predispõe, que se coloca assim, à disposição para estar junto com pessoas que veem diferente, que pensam diferente, que agem diferente, mas que têm o mesmo propósito: todos irem para o céu. Diga amém e diga graças a Deus. Agora aqui eu quero junto de você olhar e pensar, valorizar essa ação do óleo. É como o óleo, está ali, né? Verso 2. Pode deixar esse texto, por favor.
É como óleo, porque aqui eu vou finalizar com você. É como óleo. A importância do óleo. Vou citar 3 situações importantes do óleo na vida de uma pessoa dentro do âmbito espiritual. Primeiro, óleo é usado para consagrar a pessoa, para consagrar o objeto. Óleo é usado para consagração. Esses dias o Gabriel com a Daniele me chamaram. Pastor, dá para ir na nossa casa lá para consagrar? Eu falei, eu vou. Eu só não vou onde não me chama. Dificilmente eu vou onde não me chama. Mas se me chamar, eu vou. Geralmente. Se eu não for por algum... Fui na casa da Daniele com o Gabriel. Fui na casa da Fernanda com o Abner. Hoje eu não errei. Sarou a cabeça, Abner? Machucou a cabeça, né? Na casa da Fernanda, do Abner e do Davi. É Davi, né? Estou errando o nome dele? Não, Davi. Aí fomos lá, fomos derramar o óleo lá na casa da Daniele, do Gabriel. Derramamos o óleo na casa da Fernanda, do Abner, do Davi. Fomos lá derramar, consagrar o lugar. Tornar o lugar santo. Esses dias tivemos lá consagrando a empresa da Eva, com a Dona Ivete, com o Cícero, com o seu Ravail, derramando óleo lá, consagrando. A gente vai. Falou de ir, só se não der. Geralmente, quando não dá, eu peço ajuda da pastora Kátia. Geralmente ela ajuda. Pastor Nilton, pastor Jonathan, pastor Carlos, geralmente, se eles não podem, algum outro, geralmente. Então, primeiro, consagrar, Êxodo 30:30. Êxodo 30:30. Eu vou ler aqui, você projeta aí, por favor, Samuel, aí o povo lê, me acompanha na leitura. Êxodo 30:30. Ungirás a Arão e seus filhos, Arão e seus filhos, consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Consagre-os para que me sirvam como sacerdote. Ungirás Arão, os seus filhos, os consagrarás para que administrem o sacerdócio. A importância de consagrar, irmão. A importância de você comprar um carro, você consagrar o carro, você derramar azeite no carro, entregar o carro para Deus, é importante. A importância de você consagrar uma casa, a importância de você consagrar tudo para Deus, porque nós geralmente não sabemos quem... Eu estava procurando a Eva, ela está aqui em pé, trabalhando. Eu estava procurando... perdi, a importância de nós consagrarmos a Deus tudo aquilo que está à nossa volta, porque nós não sabemos muitas vezes quem usou. Nós não sabemos se quem usou ou quem frequentava professa ou professava a mesma fé que nós. Nós consagramos para Deus. Você já viu que dia 13 de junho tem a festa do Santo Antônio lá? A turma consagra o bolo para a turma casar, você já viu lá? Né? Quem foi? Não precisa. Eu levantei, funcionou. Calma. Mas as pessoas, elas consagram tudo a todos. Por isso nós não podemos ser ingênuos o suficiente para acharmos que é bobeira consagrar algo para Deus. Se é nosso, nós vamos consagrar para Deus, entregar. Seja as coisas mais simples, Você vai para o bazar, comprou a roupa no bazar. Comprar roupa no bazar não pode? Pode, irmão, deve. Mas consagra a Deus, consagra. Não custa nada. Deus, estou comprando, está aqui, é do Senhor, estou entregando para o Senhor. Quem vai usar? Você. Mas você já consagrou a roupa para Deus, consagrou o móvel a Deus, imóvel a Deus, e assim por diante. Consagrar a sua vida a Deus, receber a unção, derramar sobre a sua vida a unção. Então, o óleo é importante. Estamos falando do quê?
Estamos falando de um povo marcado, separado para anunciar, que vive em união, e a partir do momento que esse povo passa a conviver em união, ele tem na vida dele a manifestação do óleo, do azeite, da unção, do Espírito Santo, porque o óleo representa o Espírito Santo. O óleo não é o Espírito Santo, mas o óleo representa o Espírito Santo, trazendo assim a consagração e dizendo, igual foi falado de Jesus lá quando ele sai das águas: é meu filho e nele eu tenho prazer. Você consagrou, está consagrado para Deus. Qualquer pessoa pode mexer? Pode. Mas vai se ver com quem? Com Deus. Porque você entregou para Deus. Segundo ponto, dentro do óleo. O óleo usado para cura. Então, quando eu estou em comunhão, como é bom, é agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo. A importância do óleo. O óleo traz cura. O óleo era usado para cura. Olha, Tiago 5,14. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Tem muita gente que vive doente porque não se envolve. Tem muita gente que vive doente porque abre mão da comunhão. Abre mão de estar junto, abre mão de conviver em união. O ajuntamento, dinamizar, né, ter uma vida dinâmica em Cristo, produz saúde. Saúde no corpo, na alma e no espírito. É isso que o salmista estava dizendo, é isso que Deus está nos convidando a pensar nessa manhã. Opa, pera lá, eu sou alguém que tenho tantas características elencadas pelo próprio Deus para que eu possa anunciar às pessoas, anunciar as grandezas de Deus, mas eu anuncio como? A partir do momento que minha história é transformada, e minha história é transformada como? Sendo colocado tudo diante de Deus e reconhecendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é graças a Deus. Se eu tenho saúde é porque Deus tem me dado saúde. É como óleo. E o final, para finalizar, para nós orarmos, irmos para o lanche, depois para a escola bíblica. O óleo é capacitação para o serviço. A marca para que a pessoa possa servir a Deus. A marca para que a pessoa possa colocar a vida dela à disposição da obra de Deus. A marca para que a pessoa possa ajudar a alcançar outras pessoas do mesmo jeito que ela foi alcançada. O óleo é utilizado para capacitar pessoas com dons espirituais, autoridade para cumprir missões específicas. 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13. Eu vou ler ali com você. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, o ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Primeiro, tornar santo, consagrar. Segundo, cura divina. Terceiro, capacitação para o serviço. A importância de participar, de se envolver, de conviver, a importância de aceitar o chamado, de andar e viver em comunhão. Propósito da comunhão fala a respeito dos santos eles estarem juntos. Quando os santos estão juntos, quando os crentes eles estão juntos, quando as pessoas chamadas, marcadas por Deus, elas se aproximam uma das outras e se colocam à disposição uma das outras. 3 coisas importantes acontecem a partir do que a Bíblia nos oferece pensar. Primeiro, tudo e todos que estão à nossa volta passa a ser consagrado a Deus. Segundo, a saúde passa a ser manifesta na nossa vida e através da nossa vida um ambiente saudável. Terceiro, as pessoas elas passam a colocar e se colocar à disposição para Deus e através da obra de Deus passam a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus nos ajude a pensar no decorrer da semana.
Talvez alguém veio para cá hoje triste, chateado. Talvez alguém veio até pensando, puxa vida, eu nem sei se Deus tem alguma coisa na minha vida, se Deus quer algo comigo, se eu sirvo para alguma coisa, eu nem sei. Pois Deus manda dizer para você, especificamente nessa manhã: amo você, tem um plano na sua vida, tem um projeto na sua vida, basta você aceitar e se colocar à disposição, que eu faço de você uma tocha poderosa em nome de Jesus. Fica em pé, por favor. Agora eu quero orar com você. Feche seus olhos, se você se sentir à vontade com os olhos fechados. Eu quero orar com você exatamente em cima do que nós acabamos de pensar aqui nessa manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus,